Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele desejou figos, Ele teve fome. Porque essa palavra, ela é tão profética para os dias atuais. Porque o plano de leitura da nossa igreja tem sido como a luva para os nossos dias. Mateus 7,16. Jesus ele está falando sobre falsos profetas. Jesus está falando sobre o final do Sermão do Monte. Está terminando uma das suas principais pregações, né? E hoje eu quero falar sobre os figos do Senhor. Mateus 7,16. Por seus frutos vos conhecereis. Porventura colhe uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos. Pai querido, essa é a tua palavra, somos o teu povo, ovelhas do teu pastoreio. E nós precisamos, Senhor Deus, receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos ser ministrados, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu poder. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, cumpre os propósitos eternos, desígnios maravilhosos para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, como nós precisamos, Senhor Deus, ser tocados pelo Senhor. Como nós precisamos ser transformados pela tua presença. Como nós precisamos, meu Deus, ser restaurados, Pai, pela tua força e pelo teu ânimo. Assim nós oramos e consagramos a ti esse momento em nome de Jesus, amém. Jesus ele termina o Sermão do Monte, ele fala que é uma porta estreita, uma porta larga. Ele fala para a gente tomar cuidado com os falsos ensinos, com os falsos profetas. Ele fala para a gente tomar cuidado com tantas coisas. E ele fala que uma árvore será conhecida pelos frutos. Que a árvore ela será conhecida por aquilo que ela dá, por aquilo que ela tem a oferecer. E aqui ele escolhe duas das principais árvores e dos dois principais frutos para representar aquilo que ele queria encontrar. Na verdade, Jesus está começando a dar lampejos, Jesus está começando a ensinar qual era a importância, qual era aquilo que ele queria encontrar profeticamente no nosso meio, no meio de Israel, no meio do seu povo. Ele escolhe as suas duas principais árvores, duas principais frutos, seus dois principais frutos, uvas e figos. A palavra de Deus, ela nos lembra que a terra prometida, ela tinha 5 frutos principais, que era romã, figo, uva, trigo e azeite da azeitona. E cada uma delas tem sua verdade, sua simbologia. A terra prometida, ela precisava ser representada. Você vai encontrar isso em Deuteronômio 8:8, que a terra prometida, ela teria figueira, ela teria videira, ela teria oliveira, ela teria trigo. E ali se completaria a promessa do Senhor de levar para uma terra deleitosa. Jesus Cristo, por sua vez, ele leva o povo a ouvir seu primeiro e mais importante sermão, sua mais importante pregação. E ele fala que os que eram seus de verdade, não os falsos, seriam conhecidos por serem encontrados com frutos. E ele simboliza profeticamente 2 frutos, dentre eles os mais importantes desses 5 que eu falei: o figo e as uvas. As uvas representam vida, representam alegria. O figo representa saúde, representa remédio, e por aí vai. Talvez hoje a pregação ela seja quase nutricional e uma aula de nutrição e de biologia. Mas por que Jesus escolheu esses 2 frutos, em especial os figos? Se você conhece um pouco as escrituras, você vai começar a se lembrar que figueira era sempre falado, que figueira era sempre lembrado, que o figo era sempre escolhido. Para você e eu termos noção, para Israel, para o povo do Oriente,
O figo é, sim, um dos alimentos mais deliciosos e ao mesmo tempo mais nutricionais, e por isso, para ele é inconcebível não ter figo em casa. Nós precisamos entender esse contexto. Por quê? Porque talvez para mim, para você, falar de figo é algo distante. Talvez para mim, para você aqui no Ocidente, falar de figo é algo muito que destoa da nossa cultura, que destoa da nossa agricultura, que destoa da nossa realidade. Mas para o povo de Israel, eles sabiam muito bem o que Jesus estava falando. Não se pode colher figo dos espinheiros, nem uvas dos abrolhos. Jesus sabia muito bem o que ele estava dando recado, porque ele estava falando através dessa simbologia. Por isso que eu e você precisamos saber do que se trata. Amados, nessa pequena pesquisa, eu descobri um dos motivos, talvez, que o povo de Israel gostava tanto de figo. Além do seu sabor ser delicioso, se você nunca comeu um figo, principalmente aquele seco, desidratado, eu mesmo amo. Faz parte das dietas hoje em dia apresentadas, porque se descobriram os benefícios que o figo tem, os benefícios que o figo traz para a saúde. Eles são de maneira assombrosas. Eles evitam diabetes, reduz pressão arterial, ajuda em perda de peso, previne câncer de mama, previne diabetes, ajuda o fluxo intestinal, previne anemia. Ele é um antioxidante, ele é um anti-inflamatório, fortalece os ossos, reduz a fadiga, beneficiando os músculos. Amados, isso daí é um simples lampejo, porque não só de pão viveria Israel na terra prometida. Então, na verdade, o figo ele seria um complemento. Eu arrisco a dizer para você hoje que o pão era o alimento, mas o figo era o sustento. Amados, na cultura de Israel, para vocês terem ideia, quando se falhava, quando dava erro na colheita de figo, era catastrófico para a nação. Quando a colheita de figo ela não dava certo para Israel, era como se houvesse a maior maldição que existia sobre a nação. Por isso que Jesus, ele fala que não poderia vir figos sobre abrolhos, não poderia colher figos sobre abrolhos. Os benefícios do figo ainda se estendem de maneira poderosa, ainda na parte nutricional. Os figos frescos são fontes de polifenólicos, flavonoides, antioxidantes, tais como caroteno, luteína, taninos, ácidos clorogênicos e muitos outros. A função desses antioxidantes é tamanha que o figo chega a ser comparado com uma maçã do Oriente. O fruto ainda pode ser reconhecido como fonte de vitamina do complexo B, como niacinina, piridoxina, folatos, ácidos proteicos, contribuindo com o metabolismo de gordura, proteínas e carboidratos. Então você vê que Deus estava preparando a maneira nutricional do povo que viesse a sair do Egito para chegar na terra prometida, ter uma dieta completa. O azeite era para as lâmpadas, era para a unção. A uva era para a alegria. Mas o figo era para a saúde, de maneira carnal, de maneira do corpo do homem. O figo ela tinha essa importância. Então era inconcebível a nação de Israel, era inconcebível a Palestina, a terra prometida, não ter figo.
Eu preciso te dar esse fundamento, eu preciso que te mergulhar nesse fator histórico e nutricional, para você entender porque eu e você somos filhos do Senhor, para você começar a entender quão profundo e poderoso é isso. E Jesus disse: porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus estava falando que pelo fruto seremos conhecidos. Pelos frutos seremos conhecidos. Mateus 21:18 tem um dos temas talvez mais polêmicos das Escrituras. E hoje, mergulhando o dia todo praticamente nessa palavra, hoje eu descobri a verdadeira unção, a verdadeira revelação, talvez uma das verdadeiras revelações por detrás dessa palavra. Mateus 21:18. Enquanto isso, eu peço para minha presbítera Vanessa, que está no Data Show, colocar a primeira foto que tem de uma figueira. Se você não conhecia uma figueira, você vai conhecer agora, se o Data Show nos permitir, né, se a transmissão chegar aí a imagem, né, trazendo a realidade da imagem. De manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome. Não, aí você botou o figo. É a figueira, aê, linda. E de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome. Olha o tamanho da figueira. Avistando uma figueira perto do caminho, perto da estrada, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Há muita pregação, há muita explanação sobre essa palavra, mas talvez poucas vezes as pessoas conseguem tocar no lugar mais profundo dessa verdade. Por quê? Ostentação e esterilidade não serão toleradas por Ele. Essa daí é a mensagem mais simples que eu e você podemos obter. Que a aparência não será tolerada sem essência. Ok. Mas por que Jesus não tolerou folhas sem frutos? Amados, uma das grandes características da figueira é que o fruto, ele vem primeiro e o fruto gera folha. Então, na verdade, não existia figueira com folha sem fruto. Não existia na maneira da agricultura você chegar para uma figueira e encontrar ela cheia de folhas e não encontrar fruto nela. Era incabível. Por quê? Porque de maneira talvez única, a figueira, ela começa a produzir primeiro os frutos, e os frutos atraem as folhas. Pode colocar a outra imagem, por favor, daqueles talos, por favor, Vanessa. Amados, eu tenho que fundamentar isso para você entender o quão profundo é, porque isso tem a ver com a volta de Jesus. Isso tem a ver com a volta de Jesus, tem a ver com o final dos tempos. Meu Deus do céu. Jesus é perfeito. Aqui é um talo que começa a brotar frutos. Vocês estão conseguindo ver de suas casas aí? Esses botões são frutos. Então, na verdade, as folhas são consequência dos frutos na figueira, e não ao contrário. As folhas não vêm primeiro do que os frutos. Por isso que quando Jesus viu aquela figueira toda verdejante, ele falou: ali tem fruto. E quando ele chega ali, só que o que é mais contundente? Que todos os estudiosos da palavra de Deus acham muito pouco provável que Jesus estava com fome, porque as pessoas eram muito hospitaleiras com ele.
As pessoas naquela época, elas tinham esse costume. Ninguém ficava com fome, todo mundo dava, levava para casa, dava. Aqueles que acreditam, talvez, imaginando que Jesus estava com a fome física, estava querendo dizer que Jesus passou a noite orando e caminhando teve fome. Mas é muito pouco provável essa tese. O que eu acredito e quero dividir com vocês é que, na verdade, Jesus estava usando aquele momento para falar uma profecia, que Jesus estava com fome de figo. Jesus estava com fome de que Israel tivesse saúde na alma. O que muitos de nós deveríamos acreditar era que Jesus estava daquele mesmo jeito, tentando encontrar em uma figueira verdejante os frutos que antecedem as folhas. Da mesma maneira, Jesus estava procurando os frutos da alma sadia de Israel e não estava encontrando, mas ele encontrava homens que tinham seus filactérios, que tinham suas roupas santas, sepulcros caiados, que tinham aparência, mas não tinha essência. O que Jesus estava fazendo naquele momento, amados, era usando aquela verdade que aquela figueira ela tinha obrigação. Talvez você fale assim, mas lá em Marcos, pastor, está dizendo que não era tempo de figo. Amados, eu descobri que figueira lá no Oriente, ela tem 2 colheitas enormes, chegando a ter fruto 9 a 10 meses. Então, por ter folha, ela tinha obrigação. Os historiadores afirmam que aquela figueira ela tinha que ter fruto, porque o fruto antecede a folha. Porque a essência, a atitude, ela vem antes da aparência. Antes de você querer parecer quem você não é, você e eu deveríamos ser. Antes de parecer, a figueira ela tinha essa característica. Ela não dependia da aparência para vir com fruto. Ela vinha com fruto e o fruto trazia aparência. E Jesus Cristo, ele está muito contundente. Ele fala o quê? Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Jesus, ele usa esse momento, amada igreja, para declarar o quê? Que haverá um dia do juízo, que haverá um dia que o Senhor estará no trono, o mesmo que esteve na cruz, esse mesmo estará no trono. Coloca por favor a próxima foto, onde já tem um fruto um pouco maior e a folha um pouco maior. A prova disso é que no caule, o fruto ele brota primeiro, para que o fruto venha sustentar a folha. Então, na verdade, o fruto sustenta a aparência. Mas fica duro esse sermão de Jesus nesse momento, fica duro essa profecia, ao ponto de passar anos e anos e anos, e pessoas terem em repleta dificuldade de interpretar o que aconteceu. Só você fazendo um mergulho profundo para você entender. E Jesus fala o que? Nunca mais nasça de ti fruto. Nunca mais você vai fingir ser o que você não é. Haverá um dia onde a aparência não sustentará o fruto, mas o fruto sustentará a aparência. E se esse dia chegar, se esse encontro chegar comigo e com você, nós precisaremos ter frutos além de aparência. Essa é a mensagem. Essa é a simples mensagem para esse momento. Aí você começa a entender que Jesus ele falou que viu Natanael debaixo da figueira, porque Natanael estava orando, ele era um verdadeiro israelita. Então na verdade Jesus está falando ali um verdadeiro figo. João 1:47, não precisa abrir. Jesus vindo Natanael ter com ele. Eis aqui um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu te vi antes de Filipe te chamar, você estava debaixo da figueira. Eu me arrisco, eu tomo posse dessa alegoria,
Porque Natanael era um homem sem dolo, Natanael era um homem que não vivia de aparência, ele era um verdadeiro figo que acompanhava antes da aparência, antes das folhas. Verdadeiro israelita, aquele que não há dolo. Amados, quando você começa a se debruçar, você começa a entender porque era tão importante. Só para vocês terem ideia, uma família que zela pela cultura de Israel naquela época, no fundo da casa dela tinha uma figueira e uma videira. Porque uma família que tivesse figueira e videira era tida como uma família que entendia quem era Deus, que entendia qual era a vontade de Deus, que entendia que Deus estava acima dele. Aí você começa a entender o que foi que aconteceu em Números 13, 23, quando os espias foram lá. Os espias só trouxeram 3 frutos quando foram visitar a terra prometida: uva, figo e romã. Por quê? Você tem que começar a compreender comigo. Será que é à toa? Por que não trouxe outro fruto? Você pode chegar para mim e falar assim: mas pastor, é porque aquele local só tinha esses frutos, é porque o clima, ele não é. Não, amado, Deus não faz nada à toa. Você acha que foi à toa que as folhas, as mesmas folhas que Jesus condenou a figueira, que só tinha folha, foi usada para cobrir a nudez, para dar jeitinho de quem? Para ter aparência. Adão e Eva, folhas de figueira. É coincidência, né? Eu acho que estava faltando folhas de outras coisas no Jardim do Éden. Eu acho que estava faltando folhas de outra coisa no Jardim do Éden, de outras plantas. Diz a palavra de Deus lá em Gênesis 3:7, que quando ouviu a voz do Senhor, correu, pegou folhas de figueira e cobriu sua nudez. Por quê? Porque queria viver por aparência e não por essência. Porque folhas de figueira sem fruto representam esterilidade. Folhas de figueira sem frutos representa ostentação. Números 13, 23, já falei. Trouxeram 2 homens os cachos de uva sobre a verga, como também romãs e figos. Então, você sabe o que é que acontece? Quando os homens vieram com as varas trazendo, aí você vê aquele desenhozinho parecendo que as uvas eram gigantes. Na verdade, ali naquela vara tinha uva, figo e romã. O que foi que Abigail trouxe para os valentes de Davi, quando Nabal não quis ajudar Davi? 1 Samuel 25, 18, não precisa abrir. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uva passas e 200 pastas de figo. Figo era remédio. Essas pastas de figo, a maioria dos estudiosos acreditam que ela estava levando aquelas pastas não só para alimento, mas para que pudesse ser colocado sobre as feridas. Quando Jesus ele procura os figos naquela figueira, ele também está falando: cadê o remédio para as nações? Porque Israel tinha essa obrigação de levar remédio para as nações. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Só que hoje essa responsabilidade é da igreja, de produzir figos para curar, para levar pastas para as nações. A medicina naquela época era uma medicina rudimentar. Era uma medicina que dependia do que a natureza tinha a oferecer. Quando Abigail leva essas pastas juntos com toda essa comida, ela está falando: vocês podem comer essas pastas
como vocês podem usar como remédio. E onde é que está isso, pastor? 2 Reis 27, que foi que Isaías mandou Ezequias passar nas úlceras? As pastas de figo. Então quando o Senhor, Ele procura figo na figueira, Ele está dando um recado. Noção que a figueira era importante e representava literalmente sustento, paz, alegria junto com a videira. 1 Reis 4:25, no auge de Israel, não precisa abrir, se o Data Show conseguir, você vem conosco. Judá e Israel habitavam seguros na época de Salomão, cada um debaixo da sua própria videira e debaixo da sua própria figueira. Por quê? Porque quem tinha figueira e videira em sua casa, em sua nação, quem tinha plantações de figo e de uva, eram tidos como uma nação muito bem-aventurada. Por isso que Salmo 105, versículo 33, fala que Deus feriu a figueira e a videira do Egito, para que não houvesse mais cura no Egito, para que não houvesse mais alimento do Egito. Salmo 105. Obviamente que essa palavra, ela nasceu em Jeremias 24. E agora eu quero que você abra comigo Jeremias 24, plano de leitura. Jeremias está no momento de completa destruição, de completo juízo sobre Israel, sobre Judá. E o Senhor fez ele ver o que? 2 cestos de figo, não podia ser outra fruta. Porque Deus queria que Jeremias visse 2 cestos de figo. Ontem no Devocionais ficou na minha cabeça, eu falei, vou ter que procurar saber. Porque esse pedir adivinho não vem de Deus, eu vou ter que procurar saber. E foi aí que eu encontrei todo esse deslumbre sobre a verdade da figueira e dos figos. Fez-me o Senhor ver 2 cestos de figos postos diante da onde? Do templo. Espera aí, então o Senhor pega 2 cestos de templo e coloca diante do templo, aonde fala o que? Aqui é onde Deus fala, e ali é onde haveria que ter frutos. Aonde Deus fala, haverá frutos. Não é em qualquer lugar, é na frente do templo. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém, os trouxe à Babilônia. 1 cesto tinha muitos bons figos. Fala para a pessoa do teu lado. Só existe 2 tipos de figos: os muitos bons e os muitos ruins. Não tem figo em cima do muro. Um cesto tinha figos muitos bons, como figos temporãs, mas o outro cesto tinha figos muitos maus, que não podia comer de como era mau. Versículo 3, disse-me o Senhor: o que é que você vê, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, muitos bons, e os maus, muito maus, que não se pode comer de tão maus que são.
Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como esses bons figos são assim conhecerei aos de Judá levado para o cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Peraí. Haverá um exílio, e diz que os figos bons serão revelados no exílio. Quer dizer que os figos bons serão revelados na quarentena, arrisco-me dizer. Quer dizer que os figos bons serão revelados na crise. É isso aí que Deus está falando para Jeremias. Os figos bons, eles serão aqueles que lá dentro, passando pelo crivo, passando pela crise, eles demonstrarão de que eles são feitos. Porei os olhos sobre eles, sobre os figos bons, porei os olhos sobre eles. Vocês entenderam agora porque Jesus queria comer figo bom? Porque Jesus estava aqui também. Eu já falei isso no outro culto. Jesus era a palavra estava com Deus, Ele era Deus, e no princípio Ele estava e Ele é. Porei meus olhos sobre ele para o seu bem, e vos farei a voltar. Então os figos bons vão sair da crise, vão voltar para a terra deleitosa, serão edificados, não serão destruídos, serão plantados e não arrancados. Versículo 6. Meu Deus do céu. Dar-lhe-eis um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. E ser-me-eis meu povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Olha que palavra profética, olha que palavra atual, que os figos muitos bons, o sexto, a palavra de Deus ela é perfeita. É figos bons, figos ruins, é bode e ovelha, é peixes bons, peixes ruins, é trigo, como é o nome? Joio. Você está entendendo? Não tem uma terceira via. E aqui o que é que fica claro? Que os figos bons serão preservados na crise, que os figos bons serão guardados na destruição, que os figos bons serão preservados, serão restaurados, serão edificados. Mas os figos maus, como não servem para alimentar, não servem para comer, não servem para fazer remédio. Versículo 8. Assim entregarei, ficarão nessa terra, como seus habitantes na terra do Egito. Eu os entregarei para que seja um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, um provérbio, um escárnio, uma maldição em todos os lugares para onde arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e peste, até que se consuma sobre a terra que dei a eles, aos seus pais. Quem está aqui? Amados, tem gente que quer mudar Deus, mas é Deus que muda o homem, não o homem que muda Deus. O Senhor falou, é dessa maneira. Só que eu preciso visitar de novo a verdade por detrás da figueira e do fruto figo. Amados, o figo é uma fruta muito interessante. Por quê, pastor? Porque na verdade ela é uma flor e ela não é um fruto. Na verdade, ela é um fruto invertido. Epa! Esse é o maior mistério da palavra. Por quê? Porque na verdade aqui está significando para mim e para você que o figo é uma fruta que depende daquilo que é colocado dentro e não fora. A flor do figo, ela é justamente o seu fruto. E ela é polinizada do lado de dentro e não do lado de fora. Então você nunca vai conhecer a flor do figo se você não abrir o fruto. Por isso que quando você abre, volta lá agora, Vanessa, naquela foto que você tinha colocado no início. A foto do fruto cortado.
Essa é a flor do figo. Então, na verdade, a flor produz o fruto, do mesmo jeito que o fruto produz a folha. E ela é um fruto invertido. E sabe o que é que a palavra quer nos falar sobre isso? Que o cristão, ele deve ser aquele que é fecundado do lado de dentro, que é polinizado, que é transformado, que é tocado do lado de dentro, e do lado de fora naturalmente virá as consequências. O que eu e você podemos receber dessa palavra é que os figos maus são os figos que não foram tocados, que não foram polinizados, que não foram transformados de dentro para fora. Na verdade, quando você come o figo, você está comendo uma flor. Eu vou ler um texto aqui que eu encontrei no dicionário sobre figueira. A Ficus carica, não é carioca igual a nossa amada Bia, é a Ficus carica, que é o nome científico, é um receptáloco oco, é um receptáloco oco, vazio a princípio, que precisa ser preenchido, meu Deus do céu, expandido, que contém flores no seu interior. Agora você começa a entender porque Deus, quando deu o templo para ser construído, era cheio de flores dentro do templo. Eita, Deus tremendo. As flores, elas continuam ocultas, a menos que seja cortada no meio. Por ela ser uma flor invertida, ela é polinizada de dentro para fora, e não de fora para dentro, como a maioria das plantas, como a maioria dos frutos são polinizados de fora para dentro. Mas o figo, ele é tão especial, ele é tão profético, ele fala tanto ao meu e ao seu coração, que ele precisa ser tocado dentro, para vir de uma maneira extraordinária do lado de fora. Da mesma maneira Israel deveria ser sido tocada por dentro, da mesma maneira a igreja, eu e você, fomos chamados para sermos figos do Senhor, aqueles que receberam um toque do Senhor no nosso coração, aqueles que receberam um toque na flor do nosso coração, no lugar de dentro para fora. Se for bem cuidado, uma figueira pode chegar a 9 metros de altura, e seu crescimento é muito rápido. Quando o figo maduro é ingerido, sementes granulosas são esmagadas pelos dentes. Essas sementes, na verdade, são os frutos. Espera aí, que loucura. Então o fruto é uma flor e as sementes são os frutos. Quem está entendendo o mistério, amados? Por isso que não podia faltar figueira no fundo de uma casa, de uma família de respeito em Israel. Por isso que Israel, quando estava em dias bons, ficava debaixo de uma figueira sobrenatural, espiritual, que não tinha nada a ver com a figueira física, como você leu comigo e com você, no tempo que Salomão estava bem. Por quê? Porque o figo, ele faz justamente o caminho inverso do que a maioria dos frutos. E eu e você, como igreja do Senhor, nós somos chamados a viver essa fruta profeticamente em nossas vidas. Como, amada, a principal fruta que eu e você temos é o quê? A semente. Fala para a pessoa do lado, o pastor vai dar uma dica. A semente é o quê? A palavra. Então, pelo figo, que a flor é o fruto, e o fruto é a semente, o Senhor está dizendo que está procurando um povo, figos bons, figos que guardam a palavra no seu interior, que florescem de dentro para fora. Isso é muito forte, igreja. Quando Deus fala com Jeremias, o que é que você vê? Ele fala: eu estou vendo 2 povos. Um povo que permitiu que Deus entrasse, tocasse, transformasse. Um povo que Deus permitiu que guardasse a palavra no coração. E outro povo que fez descaso.
um outro povo que não floresceu dentro, um outro povo que não foi polinizado dentro, um outro povo que não foi tocado. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eu ainda não falei tudo sobre o figo. O figo, ele andava justamente perto de poços. Porque aonde tinha uma figueira perto de um poço, a água se tornava mais doce e fresca. Você acredita? Então o poço de água, ele era especial quando tinha uma figueira do lado. Por isso que Tiago 3,12 fala: meus irmãos, pode também figueira produzir azeitona, ou videira produzir figo, assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce ao mesmo tempo. Era cultura. Para um poço ter uma água especial, a figueira, ela ajudava esse poço a ficar desse jeito. Você tem que ter bons ouvidos. Por isso que Jesus, ele foi tão rígido. Por isso que Jesus, ele foi tão duro em Mateus 21, versículo 18 e 19, olhando aquela árvore frondosa, mas sem fruto. O propósito não é esse. O propósito não é você ter aparência. O propósito não é eu ter aparência. O propósito é nós termos essência. O propósito, amado, não é ter um estereótipo. O propósito de Deus é nós termos essência. Não é o estereótipo que vai dizer para onde você vai. É o que está dentro de você, aonde foi tocado, no mais íntimo do seu interior. Agora a gente vai chegar onde precisa. Mateus 24, versículo 29. O princípio das dores. Que você e eu sejamos esses figos bons. Em nome de Jesus, amados. Isso é muito sério. Em nome de Jesus. Porque Jesus vai vir na terra procurar figos bons. Ouça o que eu estou dizendo. Não sou eu, é o Espírito que está dizendo na igreja. Quando Jesus vier, Ele vai levar os figos bons. Da mesma maneira que aquela palavra profética estava declarada sobre Judá e sobre Israel. Tenha bons ouvidos. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Jesus está falando que haverá esse tempo, que haveria esse tempo chegou. O sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, a potência dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu, com poder e grande glória. O Senhor fala que haveria o princípio das dores, haveria o grande dia. Versículo 31. E ele enviará seu anjo com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, preste atenção, os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Espera aí, que loucura é essa? Jesus está falando que vai vir, e ele fala que a gente tem que aprender a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros
e brotam folhas. Espera aí, o que foi que você aprendeu comigo hoje? Que as folhas vêm depois dos... Espera aí. Então, aqui explica o que Jesus estava procurando quando mandou secar a figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, é porque os frutos já estão começando a vir. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo. Amados, só existe uma parábola da figueira. E não é aquela dali foi verdade, ele mandou secar a figueira. É o que está escrito. Lucas 13:6, e aqui a gente vai orar depois que a gente permanecer nessa palavra. Que parábola é essa da figueira que a gente tem que aprender? Um certo homem tinha uma figueira plantada. Aonde? Dentro da vinha. Eita, começou o mistério. Então a palavra, o alimento, a saúde, ela tem que estar dentro da vida. Espera aí. A figueira está dentro da vinha. A vinha significa o quê? O sangue de Jesus. Quem está aqui diz amém. A vinha significa a plantação de uva, e nós sabemos que significa no Novo Testamento vida. Só que a vida, lá dentro da vida tem que estar o quê? O figo. E disse esta parábola: um homem certo tinha uma figueira plantada dentro da sua vinha e foi procurar nela o quê? Figo. Fruto de figueira é o quê? Fruto de figueira é o quê? Figo. E não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa a terra de maneira inutilmente. Alguns acreditam que a vinha representa Israel e que a figueira deveria representar a igreja, porque a salvação vem dos judeus. Israel veio antes da igreja. A igreja é fruto de Israel. Fica na minha e vem na minha. E respondeu, ele disse, o Senhor, o vinhateiro: deixa este ano até que eu escalve, esterque. Se der fruto, ela permanecerá. Se não der, depois manda cortar. O que se acredita é que quando Jesus fala, estude a parábola da figueira, está falando assim: quando chegar esse tempo, é hora de colocar adubo, é hora de frutificar, é hora de ter figos bons na terra. O que se acredita ali em Mateus 24, que fala dos finais do tempo, que fala, estude, procure saber, da mesma maneira que a figueira dá, vá para a parábola da figueira. Jesus está querendo dizer, entenda que quando eu falei da parábola, estou falando que haverá um dia do juízo, haverá um dia que o Senhor vai recolher frutos, e haverá esse dia, e só que quando esse dia está se aproximando, é hora de colocar esterco na figueira. É hora da igreja se limpar, é hora da igreja se aprofundar, é hora da igreja frutificar, porque senão virá juízo. Porque senão virá justamente o que? O que veio sobre Israel naquele momento, veio sobre o que? Sobre aquela figueira que era verde, era linda, mas não tinha fruto. Cadê os figos bons? Jesus está voltando. E ele falou que era para procurar saber sobre a parábola da figueira. Aquela que manda receber adubo, aquela que dá mais uma oportunidade. Sabe o que é que está acontecendo, amados? Nós estamos tendo a oportunidade mais uma vez de frutificar, de sermos os figos bons na presença do Senhor. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. O Senhor está voltando. O Senhor está trazendo justiça e juízo. Cadê os figos bons para alimentar e curar as nações?
Cadê os figos bons para alimentar e curar as nações? Cadê os figos que Jesus procurou aquele dia para comer? Cadê? Nós vamos permitir que Deus coloque adubo em nós? Porque se a figueira dentro da vinha significa justamente a igreja dentro do Israel espiritual, será que nós vamos desejar em nossas vidas? Esterilidade não será aceita com ostentação. Aparência não será aceita sem essência. Esterilidade não será aceita. O Senhor não aceitará esterilidade, não aceitará aparência sem esterilidade. Aparência com esterilidade não será aceita, da mesma maneira que aparência sem essência. Mas aqui na parábola que ele fala, aprenda a parábola da figueira. Aprenda que o Senhor sempre dá oportunidade. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Você que talvez esteja aí, será que se Deus te cortar para ver o que está dentro, porque Ele já sabe o que está dentro, pode trocar as lâmpadas, porque Ele já sabe o que está dentro. Mas será que se Ele passasse um motosserra como um figo, Ele iria encontrar o que dentro de mim e de você? Ele ia encontrar flor e palavra? Ele ia encontrar flor e semente? Porque o verdadeiro fruto de um figo é a sua semente, é aquilo que ele propaga, é aquilo que ele leva, é aquilo que ele poliniza. Deixa Deus colocar adubo, deixa Deus colocar essa oportunidade na sua vida. Se você reconhece que talvez o Senhor estava te vendo no outro cesto de figos ruins, se você está tendo a oportunidade hoje de pular para o outro cesto de figos bons. Se Jesus descesse agora na terra e você fosse um figo, você ia ter um gosto bom, um gosto ruim? Você tem que fazer essas perguntas. Se Jesus fosse pegar você agora e dar uma mordida, você ia ter um gosto de um figo saudável, de um figo que pode fazer uma pasta para curar as nações, para curar os enfermos, para curar aqueles que precisam de cura, ou não? O poder e o valor do figo está dentro. Se você olha o fruto, ele sem estar aberto, ele é feio. Ele não tem muita beleza. É um fruto sem beleza. Comparado a outros, não tem beleza nenhuma externa. Mas quando você abre, a flor está lá dentro, o fruto está lá dentro, o remédio está lá dentro, meu Deus. Consagramos a Ti, Pai, essas vidas, meu Deus, que não aceitam estar no cesto dos figos maus, muitos maus, mas eles querem estar na cesta dos figos bons, muito bons.